Olá para você que nos acompanha, estamos no ar, começando mais uma edição do nosso programa Controle Externo, programa que fala sobre as atividades do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Estamos aqui gravando no Auditório Nobre Professor José Luiz de Anhaya Melo, a sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem no coração da capital paulista. Estamos no ar pela TV Alesp, obrigado pelo carinho da sua audiência toda semana. Também estamos pela Rede TCESP em mais de 100 TVs câmaras e mais de 70 canais comunitários do estado de São Paulo. Obrigado a todos pela audiência já nesta segunda temporada, passando da sua metade, né? Já da segunda temporada do nosso programa Controle Externo. Nós também estamos nas redes sociais do Tribunal. Você nos acompanha em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, compartilhe nosso conteúdo, ative o sininho de notificações, porque além desse programa nós temos muitos outros conteúdos, lives, cursos, congressos, seminários, reportagens, vídeos institucionais especiais que você confere por lá. E além disso, nós também estamos na podosfera mundial, com o podcast TCESP, que está disponível nos principais agregadores de podcast do mundo. Não importa qual é o seu, nós estamos sempre em um deles para você ouvir os nossos conteúdos. Bom, o programa Controle Externo dessa semana recebe novamente uma visita. Já esteve aqui na nossa primeira temporada e convidado a voltar prontamente disse, não, vou lá, porque temos novidades para falar em um setor que tem sido muito falado. Meu querido Fábio Correia Xavier, que é diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do nosso Tribunal de Contas. Seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco em mais uma edição. Muito obrigado, Fernando. É sempre uma grande alegria estar aqui participando dessa conversa que eu acho que é cada vez melhor, cada vez traz mais conteúdo relevante para que a sociedade como um todo conheça nosso Tribunal de Contas, né? A importância dessa corte, a importância dessa instituição para a sociedade paulista e que é sempre um exemplo para todo o Brasil, né? Então, obrigado pela oportunidade, para mim é sempre uma grande alegria estar aqui. Que bacana, fico feliz. Deixa eu apresentar o Fábio para quem não acompanhou o nosso primeiro programa ou para quem quer relembrar. Eu vou apresentar para vocês. O Fábio, como eu disse, é diretor do Departamento de Tecnologia da Informação do TCESP há 7 anos, né? Se eu não errei nas contas, mas está no tribunal há mais ou menos 20 anos, desde 2003, é isso? Sim, acabei de completar 20 anos agora em agosto. Então, que coisa. 20 anos de casa, 20 anos de tribunal, entrei por concurso público, né, em 2003, Sim. Então já fui chefe, já fui diretor de divisão, hoje estou como diretor de departamento, nessa trajetória aí de 20 anos nessa casa que a gente gosta bastante. Pois é, sem dúvida, aqui é um lugar muito especial. E o Fábio é um dos grandes profissionais brasileiros nas áreas de tecnologia, de segurança da informação, e temos uma alegria de ter um profissional como esse dentro do tribunal. Para você ter uma ideia, o Fábio tem mais de 30 anos no setor, sendo professor e coordenador de graduação, de pós-graduação, é colunista do MIT Technology Review Brasil, inclusive mandar um abraço para 2 queridos amigos meus, André Miceli e Carlos Aros, né? Que tive a alegria de conhecê-los em outros lugares aqui da minha jornada, da minha carreira. O Carlos Aros, que também eu digo que é um colega de bairro, né? A gente mora junto ali na Moca. Que bacana, que gente bacana. A MIT Technology Review Brasil é uma referência, tem um staff muito legal quando a gente fala dessas questões de tecnologia, e o Fábio faz parte do time de colunistas e também colunista do IT Forum, do IT Forum, né, Fábio? Sim, isso mesmo. Que coisa. Falar sobre tecnologia da informação para outros públicos, né? Sim, eu acho que eu até busco esse tipo de trabalho voluntário, mas eu acho que é muito importante porque me força a me manter atualizado. É verdade. Né? Para eu poder escrever para publicações como essa, o MIT Technology Review Brasil e até o IT Forum, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estudar, eu tenho que estar up-to-date em relação, atualizado em relação aos assuntos do momento. Né? Então é uma forma de me manter atualizado. Fábio ainda é mestre em Ciência da Computação pela USP, MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC do Rio de Janeiro, especialização em Network Engineering pela JICA do Japão,
tem ainda pós-graduação em Lei Geral de Proteção de Dados, outro assunto importantíssimo, pós-graduação em Direito Público, em Gestão Pública e Responsabilidade Fiscal e também projetos de redes. A gente reforça aqui que também já ganhou vários prêmios, muitos reconhecimentos e é autor de vários capítulos em livros e de livros propriamente ditos, nos quais, dentre os quais a gente destaca LGPD no setor público, boas práticas para os municípios brasileiros, também LGPD no setor público, boas práticas para a jornada de adequação, roteadores Cisco, guia básico de configuração e operação, tecnologias, inovação e outros assuntos em análise e cartilha de governança em proteção de dados para municípios. É isso, né, Fábio? É um tempo todo ali apertando F5 para estar atualizando? Sem dúvida. E aproveitando que você falou dos livros, né, tem um já no forno aí para sair, vai se chamar CIO 5.0, né, o Guia Definitivo para Liderar a Transformação Digital, que é justamente, eu acho que o tema da nossa conversa aí é essa transformação digital que nós todos vivemos hoje em dia, especialmente nessa onda que o ChatGPT, desde o seu lançamento em novembro do ano passado, trouxe nessa discussão aí à tona sobre o uso da inteligência artificial generativa na nossa vida, no nosso dia a dia e também na vida e no dia a dia das empresas, das instituições, né? E é muito importante você falar isso. Da outra vez que você esteve aqui, você trouxe o último livro que acho que era o de LGPD, não é? Sim, sim. Era o de, acho que era esse que você vê aqui. Então já temos uma novidade. E aí você foca essa questão tão latente para a formação de líderes, né, dentro das empresas, das corporações, dos órgãos, os CIOs nos C-levels, né? Sim. Né, é muito importante você que não conhece isso, quando a gente fala assim, fulano é CEO de uma corporação, ele é o COO de uma corporação, são as divisões que é internacionalmente usado agora para as características. E aí você, especificamente para os CIOs, né? Inclusive a primeira parte do livro é explicando a sopa de letrinhas, né? Essas aí, o CIO, o COO, o CTO. Então, são várias denominações que são mundialmente reconhecidas, né? E o CIO é o Chief Information Officer, que é o diretor de tecnologia, o diretor de TI das organizações, né? Então, como essa pessoa que tem um papel fundamental pode ser aí um líder da transformação digital, um catalisador da transformação digital para fomentar o uso da tecnologia em prol das organizações, né? Então, esse basicamente o contexto dessa nova publicação, desse novo livro. E não adianta, né? Acho que já falando sobre isso, inclusive, Fábio, nessas questões de tecnologia, nessas questões de dados, de informação, as pessoas elas têm que entender que o inglês ele é dominante, né? Você tem que entender as normas, as regras, as divisões, né? Dessas questões hierárquicas. Então, quando a gente fala de questões empresariais, governamentais, o governamental está entrando nisso agora, né? Tá buscando do setor privado as melhores práticas, as melhores coisas, e isso toca, para não dizer toca, né? Atropela quando a gente fala em dados e segurança de informação. Sem dúvida, né? Hoje em dia não tem mais aquela divisão que existia há um tempo atrás, que o setor privado voava e o setor público ficava ali atrás. Patinando, se arrastando em velhas práticas, em velhas burocracias. Hoje em dia não cabe mais esse tipo de divisão e os órgãos públicos têm que ser tão inovadores e tão acelerados quanto o setor privado, né? Então a gente tem que continuar sendo sempre inovador, temos que ser empreendedores, mesmo sendo servidores públicos, né? Porque a sociedade precisa disso, a sociedade exige isso da gente e nós, em última instância, estamos aqui para servir bem a população, para servir bem a sociedade. Então temos que dar sempre o nosso melhor, temos que fazer sempre o melhor trabalho possível para entregar um serviço de alta qualidade para a sociedade. Sem dúvida. E você fala dessa questão do desenvolvimento público e privado, né, que a gente ficava ali com as sobras. Num passado não muito distante, se não me engano, a NHK do Japão, emissora de televisão, por o Japão ter a maioria das empresas que fabricam produtos e equipamentos para televisão, eles trocavam muito rápido e faziam doações para TVs públicas do mundo, que não tinham aquela velocidade de troca, porque para comprar é mais difícil, etc. e tal. Hoje nós vemos com muita alegria, no ano passado, por exemplo, a TV Cultura, que é uma TV pública do estado de São Paulo, ela foi a primeira emissora do Brasil
a já colocar a tecnologia de som Dolby Atmos, que é a mais nova do sistema Dolby. Então, antes das emissoras privadas, uma emissora pública atualizando a sua tecnologia para maior qualidade de áudio, para melhor ambiência, né, quando a gente fala em rádio e televisão. Então, que legal que nós estamos conseguindo virar a chave e não ficar com as sobras, né, do que dá, do que tem. Parece que dá para uma gambiarra muitas vezes. Eles fazem assim, se a gente der uma adaptada para a nossa realidade. Não, a nossa realidade não precisa ser essa, né? Sem dúvida. E hoje o Brasil também, várias empresas, várias instituições públicas são referência mundiais, né? Soluções como, por exemplo, o Pix, é uma solução super inovadora, sensacional, que está sendo exportada para fora do Brasil. Nós aqui do Tribunal de Contas também temos várias tecnologias que foram exportadas para outras cortes de contas irmãs do Brasil, né? As soluções de tecnologia para fiscalizações ordenadas, por exemplo, o próprio EGM que foi criado aqui, a metodologia, as ferramentas também foram cedidas aí para outras cortes de contas. E agora, recentemente, nós temos trabalhado com a inteligência artificial generativa, né? Criamos e lançamos a plataforma Anya, o assistente neural de inteligência artificial, e isso também está gerando aí grande interesse por parte de outros órgãos públicos que já vieram conhecer e já pediram acesso para testar essa nova plataforma no ambiente deles, né? Então nós temos, por exemplo, o Tribunal de Justiça, que já está utilizando e testando essa plataforma. Temos também a Defensoria Pública e a Unicamp que solicitaram esse tipo de acesso para teste. Então, é uma solução nova, inovadora, que a gente aplica aqui internamente para facilitar o trabalho dos nossos servidores, né? Para facilitar a análise de documentos, por exemplo, para tornar ainda mais efetivo o controle externo que nós realizamos. Gera eficiência, minimiza erros, é mais sustentável, porque nós temos essa ideia, se Deus quiser, chegarmos aí num futuro muito próximo, paperless, né? Wireless já é fantástico, né? Porque não tem coisa pior do que você ficar arrastado, conectado, plugado em cabo, essas coisas. E agora o paperless, com essa questão sustentável, né? Nós aqui, como um tribunal, sempre vivemos soterrados de papel, por exemplo, né? Sim, isso é engraçado. Você me lembra quando eu entrei aqui para tomar posse, há 20 anos, né? Fui lá no departamento de pessoal, assinar, e tinha lá, quase eu não vi o cara que estava lá atrás da mesa, de tanto papel que tinha de processos na frente dele. Tem uma pessoa ali, parece, né? Sim, sim. E hoje a gente vê que a realidade é totalmente diferente, né? Nós temos o processo eletrônico, o ETCESP, que já funciona praticamente quase todos os nossos processos finalísticos já estão nessa plataforma eletrônica. Todo o input de dados praticamente, né, que vem do jurisdicionado também. Sim, tudo por meio, por exemplo, do sistema Aldesp, que recebe todos os dados de forma eletrônica. E nós também implantamos o sistema SEI na área administrativa, na área meio, também acabando com o papel no trâmite de processos administrativos, né? E isso aconteceu assim num momento, eu acho que muito oportuno, porque em 2020 tivemos a pandemia, né? E aí em 2019, janeiro de 2019, nós colocamos o SEI no ar obrigatoriamente para todos os processos administrativos. Um ano depois veio a pandemia. Se não tivéssemos colocado o SEI, eu acho que a gente não teria tido o sucesso que tivemos em continuar a operação, o dia a dia do tribunal, mesmo com a pandemia, todo mundo trabalhando remotamente, porque os sistemas, os acessos, tudo estavam disponíveis via internet de qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Então, foi assim um planejamento que já tínhamos feito de implantar isso, de substituir o processo físico administrativo por um processo digital, e coincidentemente implantamos um ano antes da pandemia acontecer. Providencial, né? Sim. Se fosse planejado, talvez não desse tão certo. E que bom, né? Porque a pandemia foi tão dura para absolutamente tudo, que bom que para isso, né, nós tivemos algum conforto, por assim dizer, porque foram tempos terríveis que espero, sem dúvida, que a humanidade nunca mais volte a ter uma coisa semelhante, né? E aqui o tribunal não parou um dia sequer. Né? Sim, não é verdade. Não parou um dia sequer. Não parou um dia, né? E aí também em 2020 nós já tínhamos o planejamento de colocar uma solução de colaboração, uma solução de colaboração integrada, né? Para poder permitir o trabalho remoto, a comunicação entre as pessoas de forma
digital de forma controlada, e isso já estava no planejamento nosso de 2020, e aí veio a pandemia, e a gente teve só que antecipar a implantação dessa solução, que é o que a gente tem hoje, a gente usa nas sessões virtuais, a gente usa para dar acesso aos advogados, universalizar, né, esse direito de sustentação oral para os advogados remotamente, de onde eles estejam, e além de outras ferramentas que estão aí agregadas a essa solução de comunicação colaborativa que permitem que nós tenhamos hoje um trabalho cada vez mais integrado, cada vez mais facilitado pela tecnologia, que é o papel da tecnologia, facilitar o nosso trabalho, facilitar a nossa atividade do dia a dia e, consequentemente, incentivar, impulsionar o controle externo. Agora veja, Fábio, quando a gente fala de tecnologia, de evolução, a pergunta que fica é sempre qual é a próxima fronteira. Parece que a fronteira é não ter mais fronteira, é isso, né? Eu tenho conversado e visto, lido alguns artigos aí sobre o futuro, né? A tecnologia, o que vem por aí. E acho que todos os especialistas são unânimes que daqui a 1 ano, 2 anos, teremos uma quantidade gigantesca de novidades. Essa inteligência artificial generativa que do chat GPT trouxe, ela realmente foi assim um divisor de águas, porque as pessoas não imaginavam que seria capaz de ter esse tipo de tecnologia tão rápido, né? Por que foi tão disruptivo o chat GPT, né? Porque ele foi treinado com uma quantidade gigantesca de dados, praticamente toda a internet, e ele tem uma capacidade de analisar esses dados. Você faz uma pergunta, você faz uma interação com a ferramenta, ele analisa essa quantidade de dados com base no algoritmo que foi desenvolvido e traz para você respostas, responde como se fosse uma pessoa. Então, naturalmente, você pode pensar que está conversando com uma pessoa, porque ele tem a capacidade de gerar a resposta em linguagem natural. Isso. Então essa é a capacidade, e muito rápido. Por isso generativo, né? Porque ele gera uma resposta com o que ele aprendeu. Tanto que se você perguntar a mesma coisa 2, 3 vezes, a resposta não vai ser idêntica. Talvez tenha o mesmo contexto, a mesma informação, mas vai ser sempre uma resposta diferente, porque ele vai montar a resposta, ele vai gerar a resposta na hora a cada pergunta que você fizer. Mas a pergunta que não quer calar e que as pessoas ouviram muito a esse respeito, assusta. É preciso ter medo? É a revolução das máquinas, Fábio? Não é a Skynet, né? Isso, não é? Não é a Skynet do Exterminador do Futuro, mas... Que bom, já fico mais tranquilo. Eu não acho que a gente tenha que ter medo, a gente tem que entender, né? Não adianta a gente negar, ficar em negação. Não, isso não funciona, eu não vou usar, não vai dar em nada, isso aí vai roubar meu emprego. Não. Ele vai ajudar você a fazer um trabalho com maior qualidade. Como? Como só você sabe, você tem que utilizar. Quem vai se dar bem no futuro com essas tecnologias é aquele cara curioso. Sim. É aquele que vai atrás e pensa que, poxa, surgiu essa tecnologia nova, como será que isso pode me ajudar no meu dia a dia? Né? Não vai esperar ali sentado receita pronta para você usar. Não, você tem que correr atrás, você tem que experimentar a tecnologia, utilizar e ver como ela pode te ajudar no seu dia a dia. Você pode até chegar à conclusão, pô, isso aí não me ajuda em nada agora, mas daqui a 3, 4, 5 meses, quem sabe? Né? A tecnologia está evoluindo tanto, principalmente essa da inteligência artificial, que o que é verdade hoje, daqui a 2, 3, 4 meses já pode estar diferente, já pode ser uma outra realidade, já pode trazer para você um outro resultado que vai ser muito útil para o seu dia a dia, para a sua atividade ali no trabalho. Né? São ferramentas. São ferramentas, não vão substituir, vão te auxiliar. Né? Aí as pessoas podem até falar, mas aquelas tarefas repetitivas, quem faz esse tipo de tarefa talvez tenha que ficar mais preocupado. Talvez, mas ela vai ter a chance de se aprimorar e buscar até um desenvolvimento profissional diferente, utilizando essas ferramentas como apoio, como até um impulsionador a para essa evolução na sua carreira. Né?
Tarefas repetitivas, poxa, não precisa ter gente para fazer tarefa repetitiva, né? A máquina já faz e faz melhor. Sim. Né? Agora, aquela capacidade de análise, o raciocínio, aquela análise de contexto, o sentimento, a ferramenta não tem e eu acho que não vai ter. A sintonia fina, exatamente, né, da coisa que é a questão humana, da emoção, do feeling, eu acho que isso é de fato o grande ponto. E tudo isso para a administração pública, Fábio, como é que a gente aqui no tribunal pode pensar isso, a administração pública como um todo, porque quando a gente fala da inteligência artificial, como você diz, é uma ferramenta, traz eficiência e é o que a gente vem cobrando dos nossos jurisdicionados. Eficiência na gestão pública, eficiência naquilo que vem sendo feito, daquilo que é entregue para o cidadão, para a população, em forma de política pública, em forma de escola de qualidade, merenda de qualidade, saúde onde o hospital funciona, tenha médico, estradas que você não vai morrer se você sair de casa. Como é que a gente pode fazer esse crossover para a administração pública? Então, para a administração pública, a gente já falou até da questão do setor público e privado, né? O setor privado vem há muito tempo tomando decisões baseado em dados. É um mundo que a gente chama data-driven, né? Direcionado a dados. O poder público não pode ser diferente, ele tem que ter esses dados que vão embasar uma tomada de decisão acertada, né? Então, a gente pode ter esses dados direcionando essa decisão, essa análise de dados, para fornecer serviços mais adequados para o cidadão. Então, só um exemplo, né? Eu tenho uma pesquisa recente que foi feita ano passado pelo CERT, que é uma instituição ligada ao NIC-BR, que é o órgão que controla a internet no Brasil, né? Que foi perguntado sobre tecnologia nas prefeituras, né? Que tipo de tecnologia você tem na sua prefeitura? Que serviços você oferece tecnológicos para a sua cidade, para os seus cidadãos? Primeiro lugar que tinha, disponibilização de formulários para download no site. Isso não é tecnologia, porque a pessoa vai lá clicar, baixar, preencher a mão, assinar e levar na prefeitura. Vai bater um carimbo. Pá! Isso não resolve, né? Ele tem que chegar no nível de ter serviços em que a pessoa resolva tudo remotamente, tudo via internet, sem ter que ir presencialmente à prefeitura, né? Isso é valor agregado que a tecnologia pode trazer. Para nós aqui, né, Tribunal de Contas, nós temos aqui uma quantidade gigantesca de dados que a gente coleta dos nossos jurisdicionados, né? Um verdadeiro Big Data. Então, e muito sensíveis. Sensíveis e fiéis, são informações validadas pela nossa fiscalização. São informações, nesse mundo hoje que a gente tem muita fake news, as nossas informações aqui, elas são validadas, verificadas, de qualidade. E aí, esses dados são utilizados pela nossa fiscalização, pela nossa auditoria, para poder fazer as análises e direcionar o trabalho de fiscalização em loco, né? Então, isso traz um valor muito grande, porque você vai aonde tem um problema que eventualmente tenha sido identificado. E o mais legal é que essas informações elas estão disponíveis para qualquer cidadão, para qualquer organização de transparência que queira verificar, por meio do nosso site Transparência, ou pelo nosso aplicativo Portal TCESP, que é um aplicativo muito interessante, legal, super completo, que você tem todas as informações dos municípios na palma da sua mão. Então você consegue ver lá a receita, despesa, alertas que o tribunal emitiu para aquele prefeito, para que você, cidadão, possa ir lá e cobrar, exercer o seu papel de controle social, né? Cidadão, organizações sociais, qualquer tipo de instituição interessada em ter esses dados super relevantes e qualificados na sua mão, né? Então, são informações muito legais e essas informações que vão direcionar a sociedade do futuro, né? A análise da informação. O pessoal fala que os dados são o novo petróleo, né? Eu costumo falar que não são os dados. É a informação de valor que você extrai dos dados que são esse novo petróleo que vão mover a sociedade do futuro. Aí ele já está refinado, né? Sim, essa refinação sem dúvida. Que é importante. O nosso tempo é muito curto, Fábio, aqui no programa. Eu queria falar sobre essa questão também que as pessoas se preocupam com a segurança, né? Por exemplo, nossa vida está aqui dentro, né?
Hoje, você não precisa mais andar com uma carteira, uma bolsa, porque aqui você tem os seus documentos, a carteira de trânsito digital, os aplicativos bancários, você tem as suas redes sociais, as fotos, os seus dados, você pode subir numa nuvem, num drive, está tudo acessado aqui, a sua vida está aqui dentro, né? Como é que fica hoje a questão da segurança? Nós vimos, por exemplo, aqui em São Paulo, vivendo um problema sério, que as autoridades estão atentas aos furtos que são feitos no trânsito, onde pegam o celular da pessoa, né? Ainda que tenha, por exemplo, reconhecimento facial, você tenha senhas, enfim. Como é que a gente se preocupa com isso? Porque, como você disse, esses dados relevantes, refinados, valem ouro, são o petróleo, para a criminalidade também. E se isso também, nós temos que nos preocupar aqui no setor público? Sem dúvida, né? A segurança, já começo falando que a segurança é um dever de todos nós. Não adianta terceirizar e falar, não, a segurança da informação é coisa da TI, eles que se virem. Não. Cada um de nós tem uma grande responsabilidade para manter o nosso ambiente digital seguro, né? E aí eu destaco sempre 3 aspectos que podem ajudar bastante a minimizar a chance de ocorrer um incidente de segurança, né? Que é quando um hacker, por exemplo, tem sucesso. A primeira é manter os softwares atualizados. Né? Por quê, pessoal? Porque quando o fabricante solta um patch, uma atualização para um software, você pode ter certeza que lá tem atualização de segurança. E se você não atualizar o seu equipamento pessoal, por exemplo, ou não atualizar os sistemas de uma instituição, essa brecha de segurança vai ficar exposta mais tempo e, consequentemente, pode ser um caminho de entrada. Então, mantenha sempre seu software atualizado. Isso vale para a nossa vida particular também. Segundo aspecto é retirar toda a configuração padrão que existe. Tá? Então você tem que fazer uma configuração mínima, não é tirar da caixa, por exemplo, o equipamento de IoT, uma lâmpada inteligente ou um equipamento inteligente, colocar na sua casa e beleza. Não, você tem que configurar minimamente a segurança desse equipamento, para não deixar justamente brechas abertas. E o terceiro, que muitas vezes o pessoal reclama bastante, é melhorar o processo de autenticação, que é, por exemplo, senha hoje em dia não resolve mais nada. Senha somente é muito fraco, né? Então você tem que habilitar, por exemplo, a autenticação de 2 fatores. Isso. Então você tem que ter uma senha e um código que você recebe no seu celular. Uma senha e biometria, por exemplo. Porque aí você minimiza muito a chance de alguém roubar suas credenciais. E o principal vetor, ou seja, o principal caminho utilizado pelos hackers para poder atacar instituições públicas ou privadas é justamente o roubo de credencial. Utilizar a credencial que foi roubada. E aí ele utiliza essa credencial válida, ou seja, um login e uma senha válida, e instala na rede daquele órgão um malware, um ransomware, um phishing, faz um phishing, né, e instala algum vírus, algum worm que vai infectar aquela rede e causar prejuízo. Então, o processo de autenticação é fundamental para a gente aumentar a segurança, né? E as pessoas muitas vezes acabam tendo uma resistência, poxa, eu tenho que colocar senha complexa e ainda assim tenho que utilizar um código. Infelizmente tem, porque a segurança depende disso, né? E isso é fundamental. E só para fechar a relação de segurança, a palavra mágica é nunca confie cegamente. Isso. Né? Nunca clique em nada. Seja sempre um desconfiado, uma desconfiada. Sim. Desconfie sempre, porque as pessoas mal intencionadas se utilizam, exploram a boa fé das pessoas. Nós, até por natureza, acreditamos nas pessoas, temos boa fé. Em relação à segurança da informação, não podemos ter essa boa fé. Temos que desconfiar sempre. Recebeu aquele e-mail de uma pessoa que você não conhece, falando clique aqui, não clique, não abra nada. Desconfie sempre. E aqui no caso do tribunal, mande para a gente lá, que a gente avalia e até faz a orientação adequada para os nossos servidores.
e a senha 123 mudar não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Vimos isso, né? Não pode. Não funciona bem. Então fique atento. Você vê muito do que vale para o privado, vale aqui para o público. Aqui no público temos algumas questões muito especiais. Como nós falamos na primeira entrevista do Fábio, você pode ver aqui no nosso YouTube, né, do Tribunal de Contas, sobre LGPD, questões de como cuidar disso tudo. E está sempre tudo muito uma coisa atrelada à outra, né? Então agora a bola da vez é a inteligência artificial. Estamos com a Anne aqui, estamos já ajudando outros órgãos e setores, tudo em nome da eficiência. Fábio, passa rápido demais o tempo. Queria muito agradecer mais uma vez a sua presença e a sua disponibilidade aqui. Sempre que tivermos novidades, por favor, né, a cadeira aqui está sempre à disposição. Eu que agradeço, Fernando. Como falei no começo, é uma grande alegria estar sempre aqui conversando com você, trazendo as novidades e, importante, né, orientando até as pessoas em relação à segurança da informação, para termos aí cada vez maior a disseminação de uma cultura de segurança digital, né? Então, a segurança da informação, como você muito bem trouxe aqui o tema, tem que estar no nosso sangue, tem que estar na nossa veia, tem que ser natural, porque aí nós todos estaremos mais seguros. Muito bem. Para você que nos acompanhou até aqui, também o meu muito obrigado uma vez mais. Mais informações sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Claro, acesse www.tce.sp.gov.br e siga-nos também nas redes sociais. Na semana que vem, estamos de volta. Tchau!